Olá, olá pessoal, tudo bem? Chegamos aí a mais um episódio do Business Connection, nosso canal aqui de comunicação sobre o poder das conexões, empreendedorismo e negócios. E hoje eu estou recebendo um grande amigo aqui, o Bruno Salmeron. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. E o Bruno está aqui, hoje a gente está aqui ao vivo no Congresso Moveleiro Capital dos Móveis. O Bruno já é a segunda vez que veio, ele veio no primeiro, foi o primeiro palestrante do primeiro congresso. Hoje a gente está chegando à terceira edição e nós estamos aqui com uma programação fantástica. E o Bruno veio trazer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de conhecimento e principalmente um assunto muito importante que a gente discute todos os dias nas empresas, que é governança e sucessão familiar. Mas antes de tudo, quero que o Bruno fale um pouquinho, né, da onde ele veio, como que está, Bruno, falar um pouquinho da parte pessoal, assim, né? A gente sabe que você está mudando de vida, fazendo uma transição, então quem trabalha com governança e sucessão, você está fazendo uma sucessão particular praticamente, então pode falar um pouquinho. Aqui o recado é assim, Bruno, o Business Connection é para levar mensagens de empreendedorismo para empreendedores e com foco principal no jovem. A gente quer criar e educar jovens para ser grandes empreendedores hoje. Legal. Primeiro, parabéns, né, Jonathan, pelo programa. E compartilhar conhecimento sempre vai ser a maior técnica de qualquer líder no mundo. Então eu digo assim, minha trajetória é muito simples, eu venho de uma empresa de família, meu avô fundou empresas aqui no Brasil, eu sou terceira geração, teoricamente eu sou a geração que destrua as empresas, né? E minha família fez de tudo para que isso não ocorresse, né? Então me deu a oportunidade de estudo, acabei indo para o mercado internacional, me apaixonei pelo mercado de mobilidade. Estou há 25 anos como CEO de empresas familiares, sendo não consanguíneo. Então eu costumo dizer que eu tenho dois bonés, né? Acionista de uma empresa de família e gestor de uma empresa familiar. Com isso eu acabei vivendo assim, vivenciando todas as fases das dores de uma governança, né? Então o meu avô me deu essa oportunidade, como terceira geração, de estudar para ver como a gente poderia levar as empresas para a busca da longevidade. E eu comecei a perceber, junto com outras famílias, Arno, Lorenzetti, Balduco, né, famílias empresárias italianas em São Paulo, que tinham as mesmas dores. E eu comecei a perceber que as dores eram muito comuns e semelhantes. E comecei a me dedicar a esse estudo, que eu digo que eu me dedico a minha vida há mais de 40 anos ao estudo de governança. Cada viagem internacional que eu faço, um terço da viagem eu gasto só para visitar empresas de família. Então eu tenho cadastrado inúmeras empresas de família com longevidade e sem longevidade. A partir daí veio o meu primeiro livro, segundo livro, estou com o terceiro livro na boca do forno. E como você disse, né, eu sempre tive um sonho. Meu sonho sempre foi impactar empresas de família na busca da longevidade. Eu acho que agora chegou a hora, após 25 anos como CEO de companhias aqui no Brasil e internacionais, eu vou me dedicar ao tema de conselhos e estruturação de governança em empresas familiares de diversos setores. Muito importante o seminário, a primeira edição foi espetacular, essa segunda melhor ainda, vocês estão de parabéns como organização. Eu acho que o empreendedorismo e a governança, eles caminham muito juntos. Tá? Através do empreendedorismo, eu acabei sendo uma pessoa bastante conhecida e respeitada no tema de governança, né? E eu tenho um sonho. E o sonho tem que ser compartilhado, né? Gostaria de compartilhar com todos os senhores e senhoras. Tenho um sonho de me transformar numa referência no tema no Brasil. Então, independentemente da área da atuação da empresa, eu acho que eu poderei impactar inúmeras empresas através de livro, através de podcasts como esse teu, ou através até de palestras, seminários, na busca da longevidade dos negócios. Porque o que é importante dizer? Nas próximas 2 décadas, no mercado norte-americano, serão transitados e sucedidos mais de 70 trilhões de dólares. Nós estamos fazendo esses mesmos números no Brasil. Você imagina o impacto de uma economia que tem praticamente 95% atrelada a empresas de família, qual será o impacto nas próximas 2 décadas se nós não embarcarmos numa boa governança? Eu acho que é simples assim o resumo da minha história. Que legal, Bruno, parabéns, né? A gente conversa já há algum tempo sobre esse tema, a gente compartilha do mesmo objetivo de ajudar, né? A gente busca ajudar as empresas. Você falou em 90% de empresas familiares e a gente vive num momento agora, a nossa geração é a única geração que ainda conseguiu e consegue, e para a história vai ser a única, conviver com o analógico e com o digital.
né? Vindo aí agora a inteligência artificial, mas principalmente essa nova geração da nossa juventude, né? Eu sei que você tem filho adolescente, jovem também, eu também tenho um de 14. E a gente tem uma preocupação, né? O que vai ser dos nossos jovens daqui a 5, 10 anos e quando que eles vão escalar a responsabilidade de ser um executivo, né? Ou de ser um empreendedor. Muitas vezes, acho que na tua trajetória é muito claro isso, o empreendedor, na maioria das vezes, ele não é um bom administrador. Ele é um aventureiro. Ele cria a empresa, chega a um ponto de sucesso, porém, quanto mais dinheiro, mais sucesso. Você, se não tiver uma administração correta, você quebra. E é aquele famoso ditado, quanto maior, maior o tombo. Né? E nesse momento de governança, analisando a governança, sucessão e a nossa atual juventude, o que você vê que a gente tem que melhorar para as nossas crianças? Nossa, parabéns. É uma questão que é pauta permanente em conselhos que eu participo, né? Na nossa geração, com os meus pais e meus avós, era uma geração comando e controle. Então, meu avô, só de olhar para nós, a gente já sabia o que tinha que fazer. Aí aparece uma nova geração, eu sou um X, né? Meu avô é baby boomer e eu tenho os meus filhos que são Y, né? Então, assim, toda empresa até hoje, nessa era semi-digital, que tem uma boa governança, você pode olhar que tem um X competente, é o cara que faz a conexão com o baby boomer e o Y. Agora está entrando os milênios, que é a geração conectada, né? Até para quem não sabe, uma forma muito fácil de caracterizar um milênio é aquele rapaz ou a garota que quando chegou da maternidade, ele já tinha internet em casa. Sim. Então ele é uma geração Perfeito. 100% digital. Conclusão da história. Tem muita gente dizendo assim, essa geração não quer nada com nada, que é isso, tal, não sei o quê. Eu discordo. E eu vou dizer, nós temos que acolher essa geração da melhor forma possível. Eu, por exemplo, já tenho milênios participando em reuniões de conselho. E eles trazem uma formatação do digital muito importante. Eu vi agora uma palestra que vocês tiveram aqui sobre vendas online de imóveis. Eu não conhecia, eu fiquei impressionado da quantidade de vendas, empresas que não têm mais loja, né? São só lojas virtuais. As próprias fábricas, muitas vezes. Que estão colocadas em plataformas, é a fábrica conectada direto com o consumidor. No mercado automotivo também está existindo a mesma coisa. Então eu digo para você, nós temos que preparar essa base digital para acolher esses jovens. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu tenho uma empresa onde eu estou atuando que toda a formatação do conselho já é feita com inteligência artificial. E quem tomou essa decisão foi a terceira geração. Não foi nem a primeira, nem a segunda. A terceira, tem um rapazinho que é conectado nesse tema, veio me perguntar se já existia uma plataforma de IA específica para conselhos. Eu falei que não, ele falou, eu vou criar. Então, ele é um empreendedor, eu sou um parceiro de negócio dele, um sócio, e nós estamos criando uma plataforma para comunizar ações pequenas e simples do tema de governança. E muitas vezes as ações pequenas e simples são as que mais trazem dor de cabeça. Tá? Isso veio de uma proposta de um milênio. Eu acho que eu não teria tido esta ideia. Porque eu sempre digo assim, que governança é uma jornada e ela tem que ser muito tailor-made. Depende muito da empresa, da família, dos valores, do mercado, mas o aspecto digital e do aspecto da inteligência artificial, como, por exemplo, a elaboração de uma ata, de uma pauta de uma reunião, de uma organização, de um family office, ele pode ser utilizado também, a IA, como uma ferramenta de gestão. E ele está trazendo isso de uma forma espetacular. E vou dizer mais, o próprio pai dele falou, é capaz desse novo negócio do meu filho milênio ser maior do que o nosso. Que maravilhoso, né? Isso é muito interessante. Então, a gente pode olhar hoje que os pais empreendedores têm que buscar o conhecimento para deixar os filhos livres, para eles trazerem a ideia deles, a plataforma atual deles, né? Mas focar também no conhecimento, né? Eu sei que você trabalha muito em cima do teu livro, pelo que você contou. Você tem uma questão assim sobre pagar estudos. Sim. Né? Sim. E eu acho que assim, a gente não é uma questão política, né, e nem partidária, mas o Brasil é um país que pouco a gente envolve os estudos na escola das crianças para empreendedorismo. Pouco a gente educa as crianças para serem empreendedoras. Eu vou citar um exemplo, né? Você sabe que eu estou morando no Paraguai. Sim. Vou citar um exemplo das escolas do Paraguai, que é fantástico. É um país tão atrasado, que é o Brasil dos anos 70 em algumas coisas. Mas na educação, eu fiquei chocado que na 8ª série eles têm aula de TI, programação, empreendedorismo e contabilidade. Caramba, espetacular.
E 5 línguas. Espetacular. Obrigatórias, né? Lá as aulas são das 7 da manhã às 3:30 da tarde. Caramba. E assim, a gente debate muito, né? Vários podcasts gigantes do Brasil debatem isso. A plataforma educacional. As universidades estão há mais de 30 anos com a mesma grade curricular. As escolas públicas, da mesma forma. E pessoas como você investem em educação, criam livros. Eu adoro ler. Então, a leitura, para mim, ainda é o melhor negócio. Meu filho de 14 anos, eu ainda incentivo a leitura. Dizem que é errado, mas eu bonifico ele pela quantidade de livros que ele lê. Que legal. Porque é um jeito da gente aprender a fazer a coisa, a criar a rotina, né? E é isso, né? A gente está discutindo aqui. Então, nessa base da educação hoje, nas empresas que você participa, como que os pais tratam os filhos adolescentes dentro da empresa deles? Eu vou te colocar como exemplos. Eu sempre gosto muito de exemplos, né, Jonathan? Na nossa própria família, né? Meu avô criou um family office, um negócio de família, um fundo familiar que só tem uma finalidade, o estudo e a educação. Eu percebo outras famílias de longevidade também aplicando muito forte no tema de educação. Tem uma empresa aqui de Santa Catarina que está entrando na 4ª geração e ela conseguiu fazer uma coisa inédita. Ela contratou uma diretora educacional para a 4ª geração. Porque muitas vezes o pai, ele é um pai mais educador, em detrimento de um outro irmão dele que é menos educador. Quando chega lá na frente, esses primos se encontram e falam: pô, pai, como é que eu vou competir com meu primo que estudou nas melhores escolas, fala várias línguas e tal, e acaba tendo até uma certa revolta interna na família. E percebemos que conforme as famílias vão passando de geração, eles vão se distanciando desse valor educacional. Então, olha a inteligência desta família. Pegou uma diretora educacional que coloca um portfólio de oportunidades igual para todos, leva para visitar em universidades igual para todos, vale para todo mundo. Está sendo uma experiência fantástica. Uma grande amiga minha é esta diretora, ela tem me reportado assim exatamente todas as ações. Então, eu acho que vai muito de família para família. E, por exemplo, na minha família, o valor educacional é um valor que não se discute. Então, assim, nada supera o valor educacional. Valor educacional, o valor da reputação, o valor dos projetos sociais e, finalmente, o valor de uma riqueza financeira. Então, assim, é tirar o foco no valor da riqueza financeira, esquecer ele e colocar nos outros valores, valores reputacionais. Você comentou agora do Paraguai, eu a semana passada estive lá e fui numa escola também, em Santa Rita. E eu fiquei surpreso com o nível dos alunos fazendo uma apresentação. Tá? Fui numa escola para falar no tema de inovação e robótica, e eles já tinham aula de robótica na 8ª série. Tá? Então eu fiquei assim, realmente, me reportou muito a minha primeira vez que eu fui à China, 20 anos atrás, e que eu pensei, pô, esse país não vai dar em nada, né? Eu vou à China há 20 anos, e eu digo para você que hoje tem plantas que são dark plants, são plantas escuras, somente controladas por robô. Para você visitar essa planta, você tem que acender uma luz. E eu comecei a perceber um Paraguai também muito avançado em tecnologia, com muitos investimentos, né? Uma falta, por exemplo, de galpões industriais. Sim. Tá? Essa é uma realidade que eles têm hoje. Falta de executivos para ascensar cargos de C-level. Sim. Então tem muito brasileiro, muito europeu buscando posições de C-level no Paraguai. Isso é uma perda para nós no país. Mas de uma forma muito objetiva, né? Nós precisamos ter como valor de uma família a educação. Isso é prioritário. Tá? E agora a gente tentando comunicar aqui, Bruno, uma aula do que você faz, né? Tentando comunicar assim, vamos lá. O Jonathan tem uma empresa, ele é sócio único ou tem um sócio, 50-50. E geralmente o sócio 50-50 chega um momento do crescimento, ele pode gerar atritos. Mas a minha empresa é pequena, Bruno. Como que eu faço? Eu não tenho tamanho para ter conselho, mas hoje em dia eles falam que não tem tamanho para ter conselho. Como que você entra numa situação dessa, né? Que eu sei que o teu sonho agora é fazer a governança das empresas. Tem tamanho para ter conselheiro? Custa caro? Ou assim, tem que correr o quanto antes? Essa é uma pergunta recorrente e para mim é muito simples. Eu gosto de tratar esse tema simples. O que eu mais gosto também, Jonathan, se meu avô tivesse sentado aqui do meu lado, esse é um tema atemporal. Ele estaria aqui respondendo esse podcast melhor do que eu. Mas eu digo para você o seguinte, eu tenho um filho que advoga para startups. E é muito comum ele me ligar e falar: pai, eu estou aqui com um amigo meu de uma startup, vamos almoçar? E eu já sei que eu não vou almoçar, né? Porque trata-se de uma reunião de conselho.
E eu tenho um caso interessante de uma empresa 4 anos atrás, meu filho começou a advogar para eles, ele me convidava uma vez a cada 45 dias para um almoço, para um café no final da tarde, que depois virou uma reunião às 7 da noite até às 10 era uma pizza, e finalmente essa empresa é quase uma unicórnio hoje no Brasil, né? Então eu digo para você assim, muita empresa startup pequenininha, o associativismo, os empresários que começaram empresas e tiveram a humildade de compartilhar dores, compartilhar conhecimento, são os que mais têm longevidade. É o exemplo do meu avô. Tá? Meu avô compartilhava dores com outras famílias empresárias italianas, né? Nós somos de origem italiana. Então, assim, era muito comum ele se reunir com Lorenzetti, com Balduco, com Ardo, com Pirelli, que eram empresas italianas que... Imigrantes igual o seu avô, né? Imigrantes iguais, eles se buscavam em clubes, em associativismo. O Círculo Italiano era o lugar que a gente frequentava e eu tive a oportunidade de conhecer as dores de muitos empresários. E às vezes eu digo, eu tive a felicidade de ser neto e não filho do meu avô, né? Porque na realidade, às vezes o filho é uma figura muito distante. Você às vezes erra um pouco na educação do filho, tanto é que meu avô falava, eu errei um pouco na educação do meu filho, mas eu não quero errar na educação do meu neto. Então eu tenho muito orgulho, assim, muito carinho, né? Eu tenho um carinho enorme pelo meu pai também, claro, mas a minha formação de governança veio do meu avô, um grande empresário, uma pessoa que teve a humildade de montar pequenos negócios e que acabaram virando grande, de forma muito objetiva. Embarquem nessa jornada de governança, independentemente do tamanho da sua empresa. E se você tem um amigo que você confia e que é um colega do associativismo, cara, convida ele para um café. Meu avô me ensinou, você nunca nega um café para ninguém. Se o cara está te pedindo um café, é porque alguma necessidade ele tem. Tá? E nessa necessidade pode surgir um conselho consultivo. Eu já vi várias empresas que começaram um conselho consultivo dessa forma. Com certeza, que fantástico. Muito bom, Bruno. Legal. Bruno, quero de coração aberto agradecer você ter vindo aqui, ter palestrado novamente, né? A gente está se prometendo um vinho faz muito tempo, não deu tempo, mas agora vai ser lá no Paraguai. Vai ser lá. É. Vai ser lá. E com certeza você vai ser uma grande pessoa que vai poder nos ajudar lá no Paraguai também. Bacana. O tema governança no Paraguai ainda é pouco discutido. É novo. Mas a dor de empresários muito grandes, porque o Paraguai é pequenininho, a gente conhece muita gente rapidamente. Eu vou citar um exemplo também. Tem um dono de um hotel que ele está vendendo. O dono tem 74 anos, herdou do pai, são 4 irmãos. Os irmãos são todos acima de 70 anos. São muito bem financeiramente. Ele está vendendo hotel. Daí ele me chamou, fui lá, porque a gente conhece muita gente do turismo aqui, e ele me apresentou o plano do hotel. Daí eu pensei, mas você vai vender por quê? Se lucra, o hotel lucra por ano $400 mil. Nossa, velho. Já imaginou? Um hotel, um prestador de serviço, não é uma indústria. Uhum. Daí ele falou, Jonathan, é porque meus filhos e os filhos dos meus irmãos não querem hotel. E a gente está cansado. Mas olha só, desculpa, mas eu vou ter que entrar, né? Eu sempre gosto de um tema real, porque assim, não adianta, agora é o famoso tarde demais, né? O too late, né? Você normalmente engata um membro familiar a partir de que idade dentro do seu negócio? Saiu uma pesquisa recente do professor John Davis, a partir dos teenagers, com 13, 14 anos de idade, essa criança já tem que começar a ter convivência, conviver com o negócio. E você já começa a perceber desde cedo se ele tem ou não afinidade. Se não tem, você já começa a preparar a sua governança para uma profissionalização externa. Então, para mim é triste quando uma família chega um fundador ou segunda geração na faixa de seus 70, 80 anos de idade e fala, eu estou sem um sucessor. Isso você deveria ter descoberto 15 anos atrás e não agora. Com certeza. Então, fica mais uma dica. Não, e assim, a empresa só tem 3 finalidades, investir e crescer, vender, ou a última que eu não gosto nem de falar qual é, porque eu realmente não gosto de deixar as pessoas sem empregos, né? Sim, é bem isso. Mas isso é uma... essa menção é muito, vamos supor, conhecida. Uhum. Tem também a menção do pai rico. Não, como que é? Pai rico, filho nobre e o neto pobre. Isso. Na Itália é o pai na coluna empresarial, o filho na coluna social e o neto na coluna policial. Então, assim, como mudar esse cenário? Porque essa é uma frase que é traduzida em todas as línguas do mundo. Ou seja, todo mundo tem a mesma dificuldade. E eu acho que a palavra é educação, né? Olha, a educação é a base de tudo. Não, legal, Bruno. Obrigado novamente. Quero te pedir agora para você deixar uma mensagem
para a juventude, que é o canal aqui objetivo, é o jovem empreendedor, esse cara de 14, 15, 16, 18 anos, porque na nossa idade, com 18 anos, a gente era empreendedor. E hoje a gente tem que incentivar os jovens a serem empreendedores. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, se eles têm pai empresário ou não, para eles ser intraempreendedores. Olha, essa é uma questão fantástica. Eu ainda tenho um sonho de escrever um livro sobre esse tema. Eu digo para vocês, vão atrás de seus sonhos, realize seus sonhos. Eu sou neto de um grande empresário e eu tive a oportunidade de nascer e praticamente ficar até os meus 14 anos dentro da fábrica da família. E eu fui conhecer um mundo novo. Hoje eu sou um grande apoiador dos negócios da família. Estou CEO de empresas familiares há mais de 25 anos. Ou seja, eu provei que, na verdade, através da educação, o céu é o limite. Você pode chegar onde você quiser, né? Eu sou católico, deixaria uma mensagem também que é Deus, família e trabalho, nessa ordem. Então, sempre coloquem Deus aí para abençoar um pouco mais a nossa vida, né? A família, que é muito importante, meu avô sempre deixou claro que a família acima dos negócios, então nós nunca tivemos conflitos familiares por causa de nenhum tipo de problema. E o trabalho, que você se dedique. Então, se você é um filho de um empreendedor e vê que você não tem habilidade no negócio, nascer numa família empresária não é um privilégio, é um trabalho e é um dever. E é um dever social. Então, assim, faça o seu melhor, seja o maior apoiador do negócio da família. E se você não nasceu numa empresa de família e é um empreendedor, faça uma jornada numa empresa que tenha os mesmos alinhamentos de valores que você tem da tua família e, a partir desse alinhamento, pegue o máximo possível de conhecimento e embarque numa jornada de empreendedorismo com muito sucesso, gerando empregos, gerando o ESG, né? Meios ambientais, sociais e a tal da governança, que é o tema que eu acho que tem que ser central para toda a longevidade de uma boa companhia. É isso. Obrigado. E, acima de tudo, não tenha medo de trabalhar com pessoas. Exato. Porque o empresário do sucesso, ele gosta de crescer com pessoas. O empresário sem sucesso, ele fala assim, eu não gosto de trabalhar com as pessoas são complicadas. Então, quem gosta de trabalhar com pessoas tende a crescer, tende a ter sucesso. Outro dia me fizeram essa pergunta, né, Jonas? E as pessoas? Eu falo, as pessoas é a base. Eu já nem falo mais. É como ser honesto. É a base. Ah, não, eu sou uma pessoa honesta. Bom, isso é default. Deveria ser a base. E você tem toda a razão. Tanto é que a base da pirâmide da excelência de gestão são pessoas competentes e pessoas comprometidas. Como dizia o seu João Egon, né? Máquinas você troca, as pessoas não. Né? Então, pessoas é pro resto da vida. Exato. Estamos aqui com o Bruno Salmeron, um grande amigo, empresário, um conselheiro empresarial, consultivo de administração de grandes empresas. Se você precisa realmente de um conselheiro, de uma pessoa que tem experiência com livros e experiência real de trabalho, pode chamar o Bruno Salmeron, tá? E agradecemos a todos vocês aqui a participarem junto conosco dessa aula de governança e empreendedorismo aqui no Business Connection. Vamos para o próximo episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.